Olá! Olá! Bem-vindos aqui a mais um episódio do Pausa Técnica, é verdade. Não é o Cirilo, não. Porque eu, como não percebo nada disto, tenho que passar a bola para eles, porque eles é que sabem falar disto. Olá, bem-vindos aqui a mais um episódio do Pausa Técnica. Eu sou o Gonçalo, é verdade. Hoje temos aqui uma casa, não digo casa cheia, mas está próximo disso, ok? Falta só o Nuno arranjar os problemas que ele tem lá com microfones ou o que é, ou ver se a namorada lhe paga a cota do podcast para poder participar. E hoje cá estamos nós para mais um episódio aqui do podcast, do canal, como queiram chamar. Mas hoje o tema é falar aqui um bocadinho mais das épocas dos rookies, de falar um bocadinho também das All Rookie Teams daqui de alguns dos nossos camaradas. Não somos o PCP, mas pronto, camaradas. Para isso, temos hoje, como eu disse, aqui uma casa cheia. Eu já vou ao último, porque o último é de facto uma pessoa, pá, nunca pensei que ele tipo marcasse presença, mas já lá vamos. Olá Martim, como é? Olá, Gonçalo. Até me assustei com essa energia toda à entrada. Eu estou Obrigado. fechado em casa com uma gripe do caraças há uns dias. Ahm, Portanto, qualquer barulho estranho que venha deste lado, já sabem que estou só a falecer aqui. Já estou a gente avisada disso. É curioso, porque ainda há pouco estava a falar isso estávamos a falar isso antes de começar a gravar. Eu sinto que a última vez que tu apareceste aqui no podcast, tu estavas ou doente ou meio adoentado. Pois, Gonçalo, eu, infelizmente, por vários motivos, para além do facto de tomar coisas que me fazem ter imunossupressão, realmente isto. Bem, não interessa. Honestamente, não quero. Nada disto é para falar mais. Vá. Ora, muito bem. Cirilo, como é que te sentes hoje ao não estar no lugar de host deste podcast? Em primeiro lugar, boas. Em segundo, tu meteste agora na categoria de gajo que percebia disto, ou seja, nos outros santos todos os episódios não percebia nada disto. É verdade. Atenção, tens razão, não percebia nada disto. Agora trocámos e inverteste, não é? É assim, eu não queria dizê-lo. Tu é que o disseste. Eu Yeah, não yeah, disse yeah. nada, tu é que o Um grande. disseste. Há que ser humilde e realmente admitir certas coisas, mas está tudo bem, embora houve coisas a voar, como tu sabes, à beira da minha casa, mas não afetou por acaso, não afetou aqui a minha linda casinha, mas sim, à minha beira houve ali alguns sustos, já. Árvores, tipo o de Marcos, no carregado, mostrou-me uma imagem, e também cobertura no estádio, que foi tudo ao ar, tudo ao chão, basicamente, que é tudo para o chão. É pá, por aqui por Cruz, houve vento, atenção, mas nada ficou afetado. Portanto, isto é. Em Cruz passa tudo ao lado, até o vento passa assim um bocadinho ao lado. É uma bolha, eu Hum, já te disse, Gonçalo, Coruja é uma bolha. é verdade, Quando não há, é quando verdade. não há estruturas para mandar abaixo, não pode haver muitos danos, não é? Eu respondo-te depois, está bem? Porque estamos a gravar e eu não me apetece. Falando em pessoas que percebem muito disto, temos aqui novamente a presença de uma pessoa que tem visto muitos jogos de basquetebol, é verdade, particularmente e simplesmente o Futebol Clube do Porto, porque temos cá o Pinto que, segundo as minhas contas, já não vê um jogo de NBA desde 27 de fevereiro de 2015. Pinto, como é? Tudo bem, pá? Opa, não é 27 de fevereiro de 2015, mas se és para aí 20 de janeiro, eras capaz de acertar. não, Foi antes só de um mais, mês, foi só um mês. já tinha confessado ao Gonçalo que isto tem sido complicado para ver jogos, tem sido entre estar fora do país e trabalhar e descansar, tem sido uns dias complicados. Por isso, olha, mas hoje estou aqui, vim aqui dar um apoio moral à malta, que é aquilo que eu posso ajudar nestes últimos tempos, a dar apoio moral. E por estava à espera de encontrar aqui também num que a nossa, mas pelos bichos, a casa dele deve ter ido pelos ares, ou então ali na Vila do Conde, parece que foi um estádio pelos ares, deve ter ido também os fios da internet, ou assim, não sei. Apesar que ele uma vez, ele gravou a partir do outlet ali de mim dele, portanto. Porque era a única infraestrutura assim sofisticada, estás a ver? Ali da zona. Ali o outlet, o shopping. Mas já, nunca nossa qual queríamos dizer, olha, vamos gravar, mas vens para a minha casa, ok? Gravamos aqui, tipo ali, um lado do outro, gravamos aqui para ter a certeza que realmente ele possa gravar connosco. Yeah. Muito bem, apresentações feitas. Vamos então aqui passar ao episódio. Como disse, fora aqui um bocadinho
como já estamos aqui um bocadinho, digamos que na reta final desta fase regular, faltam, creio que 20 e poucos jogos até a fase regular terminar e iniciar depois também tudo o que é o play-in, tudo o que é depois playoffs, etc. Eu preciso também começar aqui a fazer um bocadinho um balanço daquilo que tem sido a temporada, particularmente aqui, iniciando a questão dos rookies, isto é, dos jogadores que estão a cumprir o seu primeiro ano de NBA, antes de passarmos aí para a NBA e para o tema principal. Falar aqui um bocadinho do que foi a jornada da Liga Betclic masculina este fim de semana e também ontem. Também tivemos um jogo em atraso que se realizou no Dragão Arena, mas já lá vamos. Foi na terça também. Eu estou confundido com os dias, peço desculpa. Terça-feira, obrigado. Como eu estava... Pronto, obrigado. Ora bem, então aqui a jornada iniciou com a vitória, é verdade, do CD Póvoa frente ao Galmar por 84-62. É verdade, Cirilo, o CD Póvoa venceu uma partida de basquetebol. Eu acho que Acho que foi a primeira vitória do ano. Olha, para fechar para... Acho que foi a primeira vitória do ano deles. É possível. É motivo para literalmente fechar o pavilhão. Não só por causa do vento, mas também porque assim já não vale a pena. Bem, temos aqui a vitória do CD Póvoa a iniciar esta jornada. Depois também temos aqui a vitória do Benfica em Queluz, frente à equipa da região por 95-86. Também a vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Imortal por 90-83. Também numa outra boa partida, bem disputada, também temos aqui a vitória do Alvarense frente ao Vitória Sport Clube por 81-76. Uma surpresa, que foi a vitória do Galitos frente ao Sporting por 77-76, uma partida que foi literalmente um buzzer beater mesmo, foi um lance livre falhado, o jogador do Galitos consegue o ressalto e consegue lançar a tempo para a tradicional tapinha, como queiram chamar, e acaba por conseguir dar a vitória para a equipa do Galitos, o jogo realizado também no Barreiro. Para fechar a jornada, temos também aqui uma vitória algo surpreendente, aqui do Jogueira frente à União Desportiva Oliveirense, por 78-66. Como o Pinto também mencionou, e bem, já tivemos uma das partidas que estava em atraso da Liga Betclic masculina, que foi o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Alvarense, que, segundo reza a lenda, okay, o Pinto gostou bastante desta partida, esteve bastante animado, particularmente atrás do banco do Futebol Clube do Porto, a elogiar bastante o treinador e tudo aquilo que a equipa conseguiu realizar. Nesta partida foi também uma surpresa, para ninguém estava à espera, foi a vitória do Alvarense frente ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, creio que Pinto, se não estou em erro, foi a primeira derrota da época no Dragão Arena, isto é, olhando apenas para as competições internas, fora Europa, obviamente. Eu acho que mesmo com a Europa, eu acho que o Porto não tinha perdido nenhum jogo em casa. Mas podes confirmar. Ou se calhar, não perdemos nada. Nós ganhámos ao Tofas, ganhámos aos gregos e ganhámos ao Zaragoza em casa. Portanto... Pronto, então foi isso, exatamente. Então, foi a primeira derrota no Arena. Exatamente, eu tinha lido que tinha lido mal, sabia que era a primeira no campeonato, não estava ainda bem com essa certeza. Mas pronto, como foi dito, foi de facto um jogo muito bem disputado. O Alvarense joga um bom basquetebol, como eu e o Pinto também tínhamos estado a comentar ao longo desse jogo, e também temos aqui então essa vitória da Alvarense. No que diz respeito à classificação, as coisas não mudaram assim muito de figura. O Benfica mantém-se em primeiro lugar com 33 pontos. O Futebol Clube do Porto, aqui no caso na imagem, tem 16 jogos realizados, mas com este jogo agora realizado tem 31. O Sporting e o Alvarense estão empatados em terceiro lugar com 28 pontos. Depois temos o Oliveirense e o Galitos com 26 pontos. O Jogueira com 25 em sétimo. O Imortal em oitavo lugar com 24 pontos. O Vitória Sport Clube com menos um jogo, porque é o jogo que tem em atraso frente ao Galmar, tem 22 pontos. Depois temos aqui o Queluz e o CD Póvoa empatados com 21, e o Galmar, aqui no caso, em último lugar com esses 18 pontos. E é isso. Cirilo, não sei se há a Liga Betclic feminina, eu creio que não houve nada, acho eu. Sim, houve. Houve, embora para a semana, tal como a Liga Betclic masculina, vai haver paragem por causa da Final Four, não é? Que vai se realizar em Matosinhos. Aliás,
ambas as, ou seja, tanto masculino, tal como feminino, vamos ter a Final Four da Taça de Portugal, realizada em Matosinhos. Depois, lá está, entretanto para a semana depois iremos falar disso. Mas sobre a jornada da Liga Betclic feminina, tivemos então mais uma jornada, penúltima, ou seja, a próxima será a última, e tal como já falei na semana passada, já algumas situações já estão resolvidas, mas com esta jornada outras questões que havia a nível de posicionamento também já ficaram esclarecidas, ou basicamente já ficaram fechadas. Mas passando pelos resultados, o Galitos ganhou 80-60 contra o São Joanense, vitória aqui do Galitos contra uma equipa de São Joanense que já tinha a sua manutenção garantida, e o Galitos está ali na luta para ver se fica ali no pódio, provavelmente no terceiro lugar. Depois o Sportiva ganhou 64-58 contra o Cabo Mineiro, outra equipa que já sabia que não ia aos playoffs, tal como o São Joanense não ia aos playoffs, nem ia descer, e aí o Sportiva, outra equipa tal como o Galitos, que também está ali na luta pelo terceiro lugar. Depois Guedessa ganhou 76-65 à Quinta dos Lombos, Benfica ganhou 73-68 contra o Imortal, o Jogueira garantiu o primeiro lugar da classificação daqui da época regular ao ganhar em Barcelos 98-69, e por fim o confronto das equipas que vão descer, CPN levou melhor 82-70. A nível de classificação, como eu disse, há muitas coisas que já estão fechadas. O Jogueira garantiu o primeiro lugar com esta vitória que teve em Barcelos, com 40 pontos. O Benfica tem aqui em segundo lugar também, já está garantido o segundo lugar com 38 pontos. Depois já ainda há aqui uma incerteza no terceiro, quarto e quinto lugar, que é entre o Guedessa, que por agora está na frente com 36, Sportiva e Galitos com 35 pontos, mas isto vai ser tudo definido na última jornada, em que já agora o Galitos vai ter um desafio mais complicado, a meu ver, porque vai à Quinta dos Lombos. Já o Guedessa vai jogar contra o CPN, que já desceu divisão, se calhar é a equipa mais fraca. Desculpem, depois o Sportiva vai ao Jogueira, mas o Jogueira já garantiu o primeiro lugar, pode ser que jogam com as segundas linhas. Por fim, no meio da tabela, Quinta dos Lombos, sexto lugar com 33, vai ficar com o sexto lugar, isso é certeza absoluta. Imortal em sétimo e oitavo, Basket do Barcelos, o Imortal com 31, o Basket do Barcelos com 30, embora não está definido isto, não é? Estas posições, porque vamos ter um confronto entre o Imortal e o Basket de Barcelos, que basicamente quem ganhar fica com o sétimo lugar. Depois, por fim, cá mandei São Joanense, nono em 10º lugar, como eu disse há pouco, não tem hipóteses para ir aos playoffs nem para descer, e por fim, as equipas que já estão, já sabem que vão descer, CPN e o Vagos, CPN com 24 e o Vagos com 22 pontos. Como disse há pouco, temos aí uma Taça de Portugal em Matosinhos. Não é que os jogos há um Porto Benfica, certo? No sábado, às 4 da tarde, deste lado masculino, e depois há um Sporting Oliveirense às 7 da noite. À partida, eu acho, na FBB TV vai transmitir de certeza, não é, Gonçalo? Se é absoluta, na televisão. Está na RTP também? Ok. Yeah. Já agora, os bilhetes são a 5 euros. Quem for aqui da Zona Norte, o metro sai no Estádio do Mar e o pavilhão é logo ao lado, por isso façam um favor. Já que eu não posso porque estou a trabalhar, infelizmente, façam esse favor e apareçam na nave. O pavilhão é fixe. Já lá joguei mais do que uma vez. É um dos melhores pavilhões, atualmente o melhor pavilhão em Portugal. Sim, e atenção, nossa seleção joga lá, não é? Não joga sempre lá, mas muitas vezes joga lá, e também há torneios, atenção, torneios Eurobasket, seja divisões inferiores, sub-20, sub-17, a jogarem lá. Aliás, sim, o pavilhão é adulto, é incrível aquele pavilhão, por acaso. Comparado nem os pavilhões dos grandes aproximam-se sequer daquilo. Sim, realmente é uma boa infraestrutura aquilo. Depois, por fim, como eu disse, tem o masculino, que também tem o feminino. As meias finais também são jogadas no sábado, mas mais cedo que o masculino. O Benfica agradece às 11 da noite. E, por fim, Francisco Franco, que é a única equipa que não é, digamos assim, da Liga Principal ou da Liga Betclic, vai jogar contra a Quinta dos Lombos à 1h30. E, por fim, depois a final será no domingo às 4 da tarde. E já do lado masculino será às 5 da tarde. E por isso está aqui fechado, digamos assim, o resumo da semana. E também já fazer aqui a publicidade para este fim de semana, que promete ser bastante interessante, não é? Aqui no nosso basquetebol nacional. Exatamente. E sobre pavilhões, é porque vocês nunca vieram ao pavilhão aqui ao pavilhão multiuso aqui em Cruz, que aquilo apanhas um frio, que aquilo nem com 3 cobertores. Eu digo uma coisa, o de Cruz pode ser muito mau, mas tu nunca foste jogar à guarda. Jesus, filho. Nunca passei tanto frio no pavilhão.
Já ouvi dizer por certas pessoas que nos pavilhões dessas zonas de Beira Alta e Trás-os-Montes, é assim, é duro jogar. Só para os duros. É curioso porque aqui este pavilhão aqui há pouco tempo teve reparações na parte das janelas e tudo mais, e aquilo antes era, quando estava frio sentias muito o frio, mas quando estava calor não conseguias estar lá dentro, portanto aquilo era péssimo de qualquer das formas. Agora é suportável, mas é horrível na mesma. Clássica infraestrutura portuguesa. É o normal, é o típico. Muito bem. Depois de falarmos aqui de infraestruturas portuguesas e de pavilhões que são bons ou não tão bons, vamos então aqui para aquilo que é o nosso tema principal do episódio, que foi aqui olhar aqui um bocadinho para aquilo que têm sido as temporadas dos rookies. Não tem sido, se calhar, de um modo geral, não tem havido uma temporada assim que tenha chamado muita atenção, mas de facto temos tido aqui alguns rookies que têm estado em bom plano nas suas respectivas equipas. Passando aqui, pronto, no caso, vamos apresentar isto também aqui através de All Rookie Teams. Neste caso aqui o Martim e o Cirilo compuseram cada um as suas All Rookie Teams. Eu sei que depois o Martim tem ali algumas menções honrosas, já lá vamos. Martim, passando para ti, se calhar, não sei se podemos começar ou pela First Team ou pela Second Team. Vamos começar aqui, no caso, pela Second Team. Apresenta aqui então os teus jogadores, que já agora vou só enumerar. Temos o Zachary Rissachet, o Ron Holland dos Pistons, o Ryan Dunn dos Suns, o grande Tristan da Silva, porque é amigo ali do Cirilo, e o Sr. Yves Missy. Explica-te. Ok, eu não me vou tentar alongar muito, portanto deixa-me percorrer isto passo a passo. O Zachary Rissachet está aqui porque solid two-way guy, tem sido importante em momentos de transição nos Hawks. Por outro lado, está longe de ser eficiente, e apesar de ter uma importância relativa nesta rotação, os Hawks, apesar de tudo, têm tido melhores opções nessas posições ao longo do ano. O Tristan da Silva é o mais próximo de ser cortado deste grupo todo. Foi muito importante para os Orlando numa certa fase da época. Eu acho que até correspondeu de certa forma nessa altura, com alguns jogos importantes, mas o caso estatístico vai ficando cada vez mais fraco à medida que o ano vai avançando. O contrário acontece para o Ron Holland, que vai ganhando algum destaque nos Pistons. É atlético, excelente a produzir turnovers, contribui para aquele ritmo elevado que esta equipa tem em transição. Por outro lado, há poucos jogadores na liga que têm um jump shot pior que o dele, portanto há aqui um certo teto que é difícil escapar. Ryan Dunn, que voltou recentemente aos Suns, depois de uns jogos de fora, é um bocado estranho ele ser já uma peça essencial desta equipa, no meio de algo que se esperava muito mais. É mais em detrimento dos Suns do que a favor dele, mas ele combina uma excelente versatilidade defensiva, aquele braço gigantesco que ele tem, já é o point of attack guy principal desta equipa desde o início da época, e acho que tem correspondido até bem nesse papel. Agora, quanto mais tempo passa, também o jump shot mais mostra as dúvidas que se tinha no início da época. Se calhar a minha opção mais controversa nesta segunda equipa é estar aqui o Yves Missy, que muita gente tem se calhar dado mais algum respeito do que eu estou aparentemente a dar aqui. E assim, ele já é um dos melhores ressaltadores ofensivos da liga no seu ano de rookie, o que é bastante impressionante. Ele é um bom parceiro de pick and roll. Acho que tem alguma gravidade enquanto pessoa que está a atacar o cesto a perder essas situações. No entanto, a defesa é muito má. Eu sei que há bloqueios, sei que há desarmes de lançamento e há números bons nesse aspecto, mas no geral, no que toca a como ele afeta lançamentos à volta do cesto, é um bocado problemático. E pior ainda é o facto dele, apesar de ter muitas oportunidades ao pé do cesto, ele é um finisher mesmo muito mau para Big. Ele tem uma eficiência negativa, apesar de tudo o que ele fazer basicamente são shots dentro da paint. E ele é neste momento o jogador da liga que mais pontos perdeu face a um jogador médio em dunks este ano. Porque ele simplesmente tem imensas tentativas e é pouco eficiente nesses dunks. Portanto, é o jogador que mais perdeu este ano. Já deixou 24 pontos em cima da mesa face a um jogador médio só em dunks. E depois também tem números negativos em layups, em hooks, em floaters. Tudo o que é tentar... E já agora, também é dos piores da liga a tentar acabar... É o segundo pior a tentar acabar putbacks. Portanto, finalizações a partir de saltos ofensivos. Tudo o que é finalizar ao pé deste gajo não é bom. E é um bocado problemático quando é tudo o que ele faz. E é por isso que ele acaba por ficar um bocado empurrado para a segunda equipa.
Muito bem. Cirilo, passando para a tua equipa, o que é que tens aqui para nos mostrar? Algumas diferenças, algumas não, basicamente só há um que é igual ao do Martim, nesta second team, que é o Missy. Eu não vou alongar muito, porque ele já disse basicamente o que também eu queria dizer, que há ali algumas debilidades dele, principalmente a nível de eficácia e algo, como diz o Martim, algo graves, embora ainda é rookie, nem novo, pode melhorar nisso, mas a sua eficácia ali baixo de sexta, ali, coisas, finalizar algumas coisas fáceis, pronto, tem ali estatísticas assim um bocado preocupantes, mas pronto, como eu digo, é o início da época dele, mas da carreira dele, e vamos ver se vai ter uma evolução, eu acredito que sim. Depois, o resto, eu vou lá estar, malta que me acompanha já há algum tempo, e também vocês sabem, eu tentei respeitar aqui as posições, não é? As 2 bases e um poste, mas fica muito complicado, ainda por cima com esta classe de rookies e também o que eles já não produzir, fica muito complicado, mas tentei aqui na mesma agilizar um bocadinho as coisas, e eu aqui pus na mesma 2 bases, pus aqui o Bob Carrington e o Zach Collier. Bob Carrington, que pá, o Pinto já tinha falado dele, eu lembro que não seguia muito dele, basicamente, desconhecia um bocado dele, e depois eu acompanhei um bocadinho da Summer League, um bocadinho de nada, mas é um resumo, uns videozitos, isso é uma coisa interessante, mas tipo, ok, vamos ver, mas realmente esta época tenho gostado dele, e às vezes, pronto, só tenho pena que às vezes está ali agarrado ali com um Jordan Poole a point guard, que não, acho que não facilita muito. Acho que quando o Jordan Poole vai lá descansar e ele fica sozinho em campo, acho que ele até liberta-se e fica mais solto, e aí vemos aí algumas coisas melhores dele, sinceramente. Depois Zach Collier é um jogador basicamente que tem melhorado. Uma coisa positiva dele, que não estava à espera para esta primeira época, é a questão do playmaking, porque quem acompanhava, lá está, na universidade que ele estava, que curiosamente era igual ao do Bronny James, era um jogador muito bucket guy, ou seja, muito virado para o cesto, atacar isso. Por acaso, esta época também continua a fazer um bocadinho disso, mas está algo ineficaz já agora. O lançamento dele está a mostrar uma coisa que já tinha notado do que eu tinha visto na universidade, que realmente tem que melhorar, basicamente, na questão do lançamento, da criação, isso, mas uma coisa boa tem sido, e atenção, tem sido um bocado a aposta até da própria malta de Utah, que ele seja um point guard. Vamos ver se vai resultar ou não. Está entre ele e o Kente George, vamos ver como é que vai ser, mas tem-se notado um bocado de insistência para ele ser um playmaker desta equipa. Por agora, para esta primeira amostra de rookie, e que também a exigência não era assim muito grande, tem correspondido, a meu ver. E como eu digo, a verdade tem vários turnovers, já jogos, meu Deus, mas tipo, mesmo assim, por uma primeira época em si, e também pegando no contexto do Utah, que não tem sido assim muito favorável, vamos dizer assim, tem portado-se bem. Depois, eu fui pelo Matheus Buzelis muito pela questão recente, porque pá, se vamos ver para a primeira metade, realmente, ele não estava aqui de certeza, mas ele estava na corda bamba e eu fui mais pela questão recente, que ele realmente tem agora... tem mostrado coisas boas em Chicago. Aliás, deve ser das poucas coisas que me cativa a ver os Bulls, é ver Buzelis a jogar. Realmente tem estado de uma forma muito boa nesta fase dos Bulls, que, curiosamente, já agora, ultrapassou os Miami Heat. Ou seja, uma equipa que estava virada para o tanking agora está em nono lugar, porque os Miami Heat estão com 9 derrotas seguidas. Coitado do Marcos. Quer dizer, coitado não, porque ele não tem acompanhado. Eu, por acaso, é ao contrário. Eu estaria curioso sobre saber qual era a reação dele. Mas ele, se calhar, iria dizer faz parte do processo e tal, e não sei o quê. Não, ele diz que o último cenas e jogo ele diz que o último jogo que viu dos Miami foi quando estava lá o Butler, por isso. O Butler a jogar, ou seja, antes das suspensões, antes de ter trocado, antes disso tudo. Sim, mas assim, não te preocupes que ele, depois quando Miami voltar a ser relevante, ele vai aparecer no podcast. Portanto, não, eu acho que ele aparece. Se Memphis tiver aí coisa, se calhar ele aparece, que ele também é a equipa secundária dele, é lá a malta de Memphis, que ele gosta lá. Do Jamoran. Chama-lhe equipa secundária. Bem, continua. Chama-lhe equipa secundária também. Mas pronto, Buzelis já está falado. Falando da Grizzlies, tem aqui o Zach Edey, que tem se portado bem. Teve ali alguns problemas físicos que afetou a época, mas de modo geral portou-se bem. E é como eu digo, para meter na primeira equipa fica muito complicado, porque lá está, eu quero meter aqui mais as posições e acabou por cair na segunda equipa aqui dos All Rookie Teams. Já agora, qual é a vossa opinião, já agora, passando para ti e para o Pinto, a vossa opinião sobre isto, não é? Sobre estes nomes? Eu só quero dar um toque no Collier, no Isaiah Collier. Assim,
O tape do Isaiah Collier em USC, e é isso que eu vou falar, tipo, do que vi em USC, que eu devo ter visto para 3 ou 4 jogos do Jazz esta época, deve ter sido para em novembro, e nessa altura ele não tinha minutos. Ele lá, os problemas identificados do Collier em USC era o excesso de turnovers, mas isso é, por norma, todos os bases pequenos quando chegam em NBA, o excesso de turnovers é um dos principais problemas, e era a incapacidade de lançar a volta de lançar fora do arco. Mas a rim pressure e a capacidade de criar a partir do que ele atacava, acho que teve lá sempre. Tipo, ele já em USC era a base principal e sempre teve um bom volume de assistências. Por isso acho que faz sentido, principalmente tendo em conta o que era o Keontae George no college. Acho que faz muito mais sentido o Isaiah ser do que o Keontae. Que o Keontae é mais o Keontae George tem um perfil mais Jordan Poole, se calhar, do que base. E se calhar, nem sequer estou a dizer isto como insulto ao Keontae George. Mais ou menos, pronto. Whatever. A minha opiniões sobre o Bub estão bem expressas neste podcast, porque eu bastou pôr tipo 10 minutos de tape do Bub para perceber que isto era a base da NBA. O Ibe, acho que não vai dar para jogar com o Zion em New Orleans, principalmente por todas as questões à volta do spacing, mas os Pelicans são uma equipa engraçada de seguir para ver o que é que vai acontecer na próxima época quando não houver lesões. E pronto, acho que é só isso. O Ibe, as lesões têm sido um fator crucial da época. E pronto, de resto, eu estava à espera que o Martin tivesse o Zach Rizache na primeira equipa, até porque ele tem tido algum buzz para ganhar o Rookie of the Year inside da mainstream NBA Media. Primeiro, eu acho que isso é um bocado louco. Primeiro, acho que isso é completamente uma loucura de opinião. Mas, independentemente disso, eu tenho uma pessoa na primeira equipa que está mesmo à beira de sair de lá e provavelmente quem é promovido será o Rizache. Mas eu também já vou tocar nisso. E já agora, o scouting report que tens aí do Isaiah Collier reflete exatamente o que ele está a fazer na NBA, palavra por palavra. Portanto... Yeah. E depois há uma coisa engraçada que é o Isaiah Collier e o Ryan Dunn passaram na Summer League e nos aqueles primeiros jogos de pré-época marcavam tudo o que era lançamento de fora, e depois chegou a NBA real e acabou o marcar tudo o que era lançamento de fora. Exato, é verdade. O Ryan Dunn até foi surpresa, não é? Tinha a cena de não sei quantos triplos no college e na NBA já tinha separado os triplos no college, qualquer coisa assim. Era absurdo. Mas pronto, eu sobre as vossas equipas, concordo. Collier não tenho opinião porque eu não vejo o Jazz, tenho mais que fazer. Buzelis, a segunda metade está a ser gira, mas não consigo colocá-lo em nenhuma equipa, muito menos na primeira e na segunda também não, pela questão, novamente, que é a temporada inteira e ele só apareceu depois da pós-All-Star. Eu tive em dúvida entre ele e o meu Tristan Silva, desculpem interromper. Tive em dúvida entre ele e o Tristan da Silva, embora Tristan teve aquele momento, como o Martim falou, que foi das lesões do Banqueiro e do France, que realmente era... chegou a um ponto que era o nosso melhor jogador em campo. Também, com toda a gente de fora, era complicado. Mas atualmente ele até está a ser cortado e tem jogado muito pouco. Atualmente, do que eu vi, mas nos últimos jogos tem jogado muito pouco. É por isso que eu disse, eu meti o Buzelis foi mais pelo momento, que atualmente ele está a brilhar, e lá está. É dos poucos também que está ali a brilhar, e meti aqui, mas estava entre ele e o Tristan. O Roy Allen também, como o Martin está a dizer, está a crescer um bocado, embora há ali algumas coisas, mas estava ali em dúvida. O Ronson, sim, e o Ronson, não também foi um bocadinho uma situação algo parecida com a do Buzelis, porque ele também começou a aparecer um bocadinho mais recentemente, digamos assim, creio, porque ele antes não tinha assim. Mas o Ron teve minutos a abrir a época com o lesão do Alzar. Exato. Depois o Alzar veio e... Ou seja, aquele mês de ausência, primeiro mês de ausência do Alzar, teve destaque, mas depois vindo o Alzar, acabou, basicamente. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, depois do resto, depois também concordo com aquilo que foi dito por vós. O ID, de facto, eu acho que sem lesões acho que teria, claramente na first team, mas as lesões lixaram um bocadinho a situação para ele, a conversa para ele nesse sentido. E o resto pouco a acrescentar. Só acho mal não haver aqui. Acho mal até agora não haver connect, porque eu sei que vai haver connect na first team. Estou a sentir, estou aqui a sentir uma vibe muito boa. Isto, olha, eu digo desde já que isto não tem número mínimo de jogos. Não ficarei nada chocado se no final da época o Jared McCain aparecer no second team. Porque aquilo que ele jogou foi completamente absurdo e tipo, não houve sequer um jogo que ia ter uma stretch parecida. Mas 500 e tal minutos é difícil. Ele jogou que é 20 e tal minutos, não é?
Jogou 20 e tal jogos. Opa, ele jogou tipo. Eu não sei se ele chegou a jogar 25 jogos. Ele tem menos de 600 minutos, meu. Isto é mesmo muito pouco. Yeah. Mas foi uma 23. stretch absurda mesmo. Foi. Mas tipo, Sim, epá, sim. não consigo não consigo justificar o gajo com tão poucos minutos nestas cenas. É só isso. Sim. Atenção, ele se jogasse, lá está, o dobro dos jogos, eu até considerava. Agora, só 23, não dá. Pá, Eu só quero lembrar que o Embiid, tipo, quando jogou tipo 30 jogos e ficou tipo em segundo ou em terceiro nestas corridas. Portanto, só por aí. Acho que ele teve votos para Rookie, acho eu. Mesmo para o primeiro, acho que ele teve. Sim, o Embiid ficou em segundo ou em terceiro na corrida para o Rookie do ano. Eu sei, mas teve votos para primeiro, só com 30 jogos. É isso que eu quero dizer. Da board, o jurista já esteve. Acho que lembro de ter isso, só com 30. Mano, se o gajo tivesse 700 e tal minutos, eu até podia começar a abrir a porta, mas isto é mesmo... É difícil. Atenção, destacar o gajo que realmente... na altura que também havia uma certa onda de lesões, o gajo era dos poucos, ou o único até na altura que estava a brilhar em Filadélfia. Facilmente rookie do ano, se não fosse... Mas a cagar, meu. Facilmente, isto nem sequer é um debate. A produção ofensiva que ele estava a ter e a gravidade que ele já começava a ter era completamente absurda. Sim. Já agora, agora a malta para perceber, 15 pontos e meio, mais ou menos, assistências e meio, mas a lançar a 38% e meio de triplo. Como volume de 6. Mano, o gajo ter tipo uma truchotinha acima da média, com tipo a absurda load ofensiva que ele tinha naquela equipa, para um gajo que nunca tinha jogado na NBA e jogou tipo aquele número de jogos, é tão estúpido. Ia tomar as decisões que tomava já tipo off the catch, e tipo, ia chegar ao pintado e ia saber tomar decisões ali à volta do ar. É uma coisa que não estava nada à espera. Aliás, o Pinto teve primeira melhor época do que a primeira melhor época do Maxi, certo? Mas o Maxi não jogava. Sim, o Maxi não... Sim, basicamente depois foi quando o Maxi... Mas o Maxi teve que lidar com o Doc Rivers, por isso não conta. Jogava aos 5 mil e está lá à frente dele. Isso é verdade, tens razão. O Jordan McCain continua... O Jordan McCain continua destacadamente com as melhores métricas ofensivas no que toca às combinações de LeBron e APM, essas coisas todas. As melhores ofensivas até agora continuam a ser o Jordan McCain. Em segundo lugar está o Dalton Connect, Gonçalo. Yeah! Já agora, o Pinto mencionou Doc Rivers. Doc Rivers, notícia da semana, não viram essa? Convocou reunião de condomínio. Opa, mas ele é muito burro. Então tu vais convocar uma reunião de condomínio sabendo que o amiguinho do Chris Haynes está lá. É óbvio que tu queres que no minuto a seguir aquilo que ele ia dizer estava na imprensa. Isso é muito burro. Grande Doc Rivers. O gajo vai fazer uma reunião sem o Damian Lillard. Qual era a opção aqui? Opa, ou chamas a equipa toda, ou então, olha, aceitas que és uma merda e pronto, deixas seguir. É que ele só convocou na reunião de condomínio só os Giannis e o Lillard, mais nada. Acho que foi isso, não é? Acho que foi isso. Não, é que se o gajo falou só com os três e que ele faz leak imediato, tem bué de graça. Tem mesmo bué de graça. Opa, do tipo, quem é que licou isto? E ainda para mais, a source foi o Chris Haynes, bro. Eu acho que foi o Giannis. Eu acho que foi o Giannis que deu leak. Só mesmo para fazer o plot twist. Não, acho que foi o Pensavam Tanazis. que era eu, afinal não fui o meu. Foi o Tanazis, estás a ver? Foi o Tanazis. Só de pensar que os Bucks queriam cortar um gajo do plantel para ir buscar o Tanazis este ano. Está tudo dito. Enfim, muito bem. Tanazis com o Aquiles rebentado, não te esqueças. Com os Aquiles rebentados. Mas não te esqueças de uma coisa, pá. A influência no balneário é uma cena muito pouco valorizada na NBA. E só o facto do gajo estar lá. É isso e a experiência. A experiência também é super valorizada. Epá, a cena de o gajo é tão merda. Mas o gajo tem 30 anos de experiência. É verdade, então o gajo tem que ficar cá mais um ano a mamar ordenado só para consumir mais uma vaga no plantel. Enfim, há uma cena chamada China e pronto. O Tanassis, que deixa-me confirmar, desculpa Gonçalo, antes de passares, exato, continua a ter melhor média de faltas do que lançamentos concretizados. Opa, há malta a falar de nepotismo em relação ao Bronny James e depois ao Tanazis, estás a ver? Pronto. Exato. Mas isso não dá like. Respeito ao Bronny, que já igualou o Ben Simmons em número de triplos concretizados. Portanto, estamos lá a ter calma. Fala comigo quando ele for ao NBA como foi o Ben Simmons. Boa noite. Eu pensei que tu ias dizer fala dele quando ele ultrapassar o Ben Simmons em triplos. É que está próximo, não vai acontecer nada. Não, ele vai ser All-NBA, atenção, da G-League.
Por isso, calma, Pinto. Tem calma. Também, por aí, também tem mais triplos marcados que o Karim Abdul-Jabbar e com o Will Chamberlain. Não te esqueças. Que se quiseres puxar narrativas. Pai, não, uma lenda. Martins, é uma coisa. Não. Não? Ok, ele não diz nada, ok. Muito bem. Então, continuando aqui para as first teams aqui do Martim e do Cirilo. Martim, começando novamente por ti, apresenta-nos aqui então a tua primeira equipa. Certíssimo. Vou só começar pelo Kyle Lowry, que é o jogador que eu estava a dizer que está a beira de ser despromovido, porque esta run do Heat está a ser demasiado para o meu coração aguentar. Ele quando houve ali um momento em que a combinação dele com o Bam Adebayo ainda trouxe algo novo ao Heat. Também é por causa disso que o on-off net rating dele neste momento é basicamente neutro, já com uma boa sample de minutos acumulada, mas no entanto, é assim, ele a proteção de cesta é estatisticamente um pouco impressionante, os Heat estão numa run que faz doer os olhos a qualquer pessoa, e o deployment dele como uma pessoa em transição que fica atrás da ação e depois aparece como trailing shooter, era algo que eu gostava de ver mais frequentemente e com mais eficácia, e nenhuma das duas parece acontecer. Por agora está aqui, mas provavelmente vai ser à beira trocado. Provavelmente por já sei da maneira como as coisas estão a evoluir também nas épocas destes dois respectivos jogadores. Tenho aqui o Donovan Clingan. Eu gosto imenso do Donovan Clingan. Eu não sei qual é. Eu vejo estes rim protectors de alta qualidade chegarem na liga e fico imediatamente apaixonado. Não sou difícil de agradar. É o melhor defesa desta classe. Isto apesar de ter enormes problemas de faltas que tem de ultrapassar ainda. A rim protection é absurda. Já está entre os grandes jogadores da liga nesse aspecto. Os Portland, que têm sido uma espécie de surpresa esta segunda metade da época, têm beneficiado bastante dos minutos dele em campo. E obviamente que tem limitações ofensivas, turnovers, não é o melhor touch a finalizar, mas tem-se conseguido manter acima da água na eficiência e, portanto, para mim é claramente já neste momento um jogador de first team. Entramos assim numa top 3 Rookie of the Year, onde está Zach Edey, em terceiro lugar. O Edey, apesar de tudo, lidera as métricas avançadas nesta classe. Dos poucos jogadores que têm métricas relativamente positivas quando olhando para LeBron e PM e esse tipo de métricas. Ele é um jogador que não me deixa particularmente entusiasmado. Agora, ele faz o que faz bem. Bom em garbage buckets. Uma ameaça de role bastante respeitável. Sabe atacar mismatches com post-ups, apesar de não ser assim tão usado como era nos sistemas de faculdade. Tem um bom hook shot. Por outro lado, obviamente que a defesa dele depende mais do volume dele do que provavelmente alguma habilidade e alguma capacidade de leitura e posicionamento. E a verdade é que os Grizzlies têm sido, apesar de dependerem muito de vários rookies, incluindo o Zach Edey, os Grizzlies têm sido muito melhores em campo quando não está lá o Zach Edey. E isso também é uma coisa que a mim me importa de alguma forma. Em segundo lugar tenho o Stephon Castle. O Castle, gosto bastante do jogo dele. As suas melhorias enquanto o jogador que mete a bola no chão consegue atacar o cesto, um bom defesa de perímetro que já tem enormes responsabilidades de criação no banco dos Spurs. Agora, para mim é difícil ignorar o facto de ele está numa equipa cada vez mais a afundar, com uma eficiência que faz doer os olhos a qualquer pessoa. O homem, o shooting dele está a mais de 5,5 pontos abaixo da média da liga. O homem neste momento é muito flashes, muito potencial que se vê, e eu estou muito entusiasmado com o futuro dele, mas não posso dizer que tem sido um jogador de excelente impacto no que seria uma equipa que tinha ambições a sério, e não uma equipa que, entretanto, não só rolou para o banco na altura em que começou a jogar melhor, como agora cada vez mais dá-lhe keys for a tank commandment para um trabalho de tanque, digamos. Por fim, sobra o Jalen Wells, que é uma rookie do ano. Já há algum tempo, e não de forma relativamente clara, aí está, desde que o Jeremy McCain foi abaixo. Eu acho que nenhum jogador, se fores ver estatisticamente a dificuldade de matchups, nenhum jogador tem tido um trabalho mais difícil neste ano no que toca a marcar adversários de qualidade. Também, obviamente, porque ele joga numa conferência muito difícil e é o titular desta equipa desde cedo. Mas aí está, ele é o titular desta equipa desde cedo com esse tipo de responsabilidades, numa equipa que está top 5 na Conferência Oeste e que tem tido uma boa defesa o ano inteiro. Ao mesmo tempo, o shooting dele tem sido suficiente para não ser um problema ofensivo, e apesar de estar a passar um mês mau agora em março, não deixa de ser apenas um mês
No geral, o shooting dele tem sido mais que suficiente. E eu acho que ele toma boas decisões quando a atacar em situações secundárias. Obviamente que não é o melhor marcador de pontos individualmente. Não é esse o papel dele, nem se esperava que fosse. Mas, por tudo o que ele está a fazer, no contexto em que ele está a fazer, parece-me claro para mim como o meu rookie do ano e por isso está, obviamente, nesta first team. Muito bem. E Cirilo, passando também para ti, para a tua primeira equipa, antes de eu e o Pinto começarmos aqui a fingir que somos entendidos no assunto, apresenta aqui então a tua primeira equipa. Ora bem, Stefan de Castle realmente até uma época interessante, embora com algumas ali, já o Martim apontou algumas coisas ali negativas, mas mesmo assim, de certo modo, está a ser um jogador que está realmente, os Spurs estão ali a querer construir alguma coisa nele, embora depois com a vinda de Fox acho que isso pode ter ficado ali um bocado para segundo plano, mas eu gostei mesmo da fase que ele jogava, lá está, antes da troca de Fox, até jogava sozinho, não tinha o Chris Paul, de certo modo gostava, embora acho que ficava ali um bocado perdido e quando vinha o Chris Paul, ok, acalmava um bocado as coisas e até fazia com que ele tomasse até melhores decisões, mas pronto, mesmo assim, boa época para ele. Jalen Wells também, por agora está a ser um estilo do draft, basicamente, isso é claro, não é? Não podemos esquecer que este rapaz foi a pique de segunda ronda, salvo erro, foi pique 30 e tal. Sim. Há mais isso ainda, já. Por isso, e que ninguém estava à espera, lá está. Aliás, Memphis Grizzlies, há vários jogadores que têm surpreendido bastante, mesmo Malta Tuei, o Uff, que depois converteu para contrato normal, ou standard, mesmo o Scottie Pippen Jr., mas pronto, o Jalen Wells, o Martim já falou bem dele, que está a cumprir bastante bem nas funções que lhe pedem, o tal papel de 3&D player, e que agora ele é titular da equipa e vai ser o titular futuro deste, lá está, vai fazer parte deste núcleo dos Memphis Grizzlies, lá está, Ja Morant, Jaren Jackson e Desmond Bane. Depois o Rizaché, eu meti aqui na primeira equipa, realmente está a ter um ano interessante, quando digo ano de 2025, que realmente está a melhorar até nas questões do triplo, até as vertentes que se falava muito que apresentava na França, está a apresentar, pelo menos este ano de 2025, a lançar até bem, digamos assim, e de certo modo, pronto, é verdade que os Atlanta Hawks estão ali à boleia do que o Trae Young faz, que é verdade, o Trae Young agora depois até da trade deadline está a carregar mais a equipa, não é? Que nós já sabemos que saiu o Bogdanovic, saiu o DeAndre Hunter e tem sido mais trabalho aí para o Trae Young. Sim, o primeiro desses dois estava a afundar a equipa constantemente. O que é? Do Bogdan e do Hunter. O primeiro desses dois estava a afundar a equipa completamente este ano. Sim, mas certo, pá, eu acho que não estava a ser uma má época, estás a perceber? Não, isso eu discordo completamente. Mas do Rizaché, que como estava a dizer, no ano 2025 está a lançar 42% de triplo e basicamente quase a 50%. Realmente, assim, umas boas estatísticas interessantes e a mostrar alguma coisa também, não estou a dizer que ela é um grande defensor ou um bom defensor, mas está a mostrar algumas vertentes defensivas, alguma coisa, mas lá está, é o primeiro ano dele, embora, lá está, sou da opinião do Martim, que acho algo exagerado para a candidatura de rookie, acho não, para first team, ok, que eu meti aqui, até volto a repetir, eu respeitei muito as questões das posições e acabou por ter lugar aqui. Depois, eu tenho aqui o Alex Sarr, porque o Alex Sarr... tem sido uma época um bocado estranha dele, mas eu acabei por meter aqui porque, primeiro, ele continua a lançar uma porrada de triplo, mas não sei por alma de quê, ele no All-Star tem estado uma eficácia do caraças, triplo. É verdade que muitas vezes a malta caga nele em cima e deixa-o lançar triplo, pronto, ok. Mas tem estado uma eficácia bastante interessante, que até chega a um ponto... a eficácia de triplo está quase à beira do lançamento de tipo à beira de cesto ou coisa assim. É tipo o que eu considero um problema já agora. Pois, mas está muito, percebes? Está muito estranho, percebes? O rant que eu estava para ter, ainda bem que eu não estava online no dia em que aquilo aconteceu, quando as pessoas estavam a dizer Jokic, fraud, o Sarr teve 34 pontos contra ele. E eu do género, eu vou bater em alguém. Eu vou bater em alguém. Ele lançou 28 vezes, mano. O gajo meteu 5 triplos em 9 tentativas porque o deixaram lançar triplos. Pois é, que eu estava a dizer. O resto do gajo foi uma merda. O Jokic contra ele, tipo na paint, o Sarr quase não marcou. Eu não estou a perceber que raio. Não interessa, vá, está a andar.
Não. Mas atenção, pelo lado defensivo, era o Jokic e até portou-se bem. Portou-se bem no lado defensivo contra o Jokic. Eu não estava a exigir ele a fazer muita coisa, é verdade, porque é o Jokic, não é? E ainda por cima estava a falar é o Jokic. É o Jokic, mas opa, do que ele conseguia fazer, até portou-se bem. E gostei desse jogo. Aliás, tivemos a pool party nos últimos 5 minutos. Sure, indiscutível. É só, mas pronto. Tu viste, opa, aquele par de triplos, man, Jesus. Como é que ele saca aquilo? O Jokic na mesma teve. O Jokic teve 40 pontos e fora dos triplos lançou 68%. Sim. Tipo... Mas é como eu digo, ele portou-se bem e opa, é como eu disse, e até houve uma pessoa que comentou comigo sobre isso. O Jokic chega a ser que mais, o Sar, sei que deixou-se espetar. E eu, opa, tu não vais pelos nomes, porque o Embanyama, por exemplo, o Jokic disputou 40 pontos no Embanyama nos 2 jogos contra os Spurs, por isso, pá, whatever. Eu não deixo espetar, quer dizer, é só ver. Olhem para os pontos que o Sar marcou, é meter o filme a dar, é que nem é preciso. Sim. Eu sei, mano, eu sei, mas tipo, pá, eu só queria deixar aqui esta curiosidade do homem. Opa, eu só quero deixar stated que tipo, os pontos, a maior parte das... Ok, eu não estou a falar dos postos que marcam a maior parte dos pontos em lobes, ou seja, se num jogo a maior parte dos pontos que um poste marca é em alley-oops, é porque o poste que defendeu uma valente merda. Agora, mano, o Emmy no ano passado comeu com 70 na cabeça. O Gobert já comeu mais que uma vez com 50 na cabeça do Jokic e do Embiid. Tipo, é basicamente impossível defender os postos. Os postos que são ridiculamente bons num contra um ofensivo são impossíveis de defender. Tipo, claro. Não há nada que possas fazer. Tu podes meter ali o Hakeem Olajuwon no prime. Se ele apanhasse o Embiid ou o Jokic à frente, ia comer com 40 pontos na cabeça também. É ridiculamente difícil defender esta malta a jogar, principalmente quando tens 4 gajos passados os passados. É estupidamente difícil. Esqueçam, e depois quando eles fazem aqueles... O Embiid é mais naquele pull-up midi. Quando o Jokic mete o backdown e mete aqueles hooks, esqueçam. Ok, vamos tentar fazer aqui e se der, deu. Se não der, amigo, olha. Tap in the back, you're better. Bye. É o que é. Agora, um gajo que come com 25 pontos em alley-oops é porque é uma merda a defender. É tão simples como isto. Ou então quando leva com cortes no backside, ou quando de repente tu vês dezenas de gajos com triplos abertos no canto, é porque alguém te fez mal o trabalho, normalmente é porque o posto é horrível a defender e obriga a overhelping e coisas parecidas. E o Martinho pode confirmar isto a 100%. Sim, eu confirmo isso a 100%, só estou a dizer que... E houve momentos desses, por exemplo, do Jokic neste jogo. Agora, quase nenhum desses... Os piores momentos do Jokic defensivamente, nem acho que foram a defender o Sar. Não. Quando o Sar marcou pontos, foi exatamente momentos desses, das rotações a falarem que também porque o Jamal Murray estava distraído a fazer a backline, mas o Jokic está a mover-se neste momento de forma tão lenta quando sobe para defender high pick and rolls e fica lá, que as rotações atrás deles estão a ser impossíveis e há muitos triplos abertos nos cantos mesmo contra os Nuggets. Mas lá está, Martinho, nesse jogo que eu vi, havia fases que tinhas o Poole, o Carrington, o Middleton e o George, e claro que o Sar, se aparecesse na linha de 3, o pessoal cagava. Tipo, claro, a ordem é cagar. O gajo lança 32% de triplo, mesmo depois disto. Mesmo já a contar com estes jogos. Portanto, obviamente cagam no gajo. Agora, isto foi só um rant que eu tive na altura, e isto nem é para dizer... Eu já nem é para defender provavelmente a defesa do Jokic, mas é aquele jogo em particular foi bué estranho o discurso depois online. Foi mesmo bué estranho. Mas tu estás a partir do princípio que o pessoal viu o jogo. Mas eu nem estou a partir do princípio disso, estás a ver? Eu aposto que só viram a pool party e se calhar aquele vídeo dos pontos do Sar e viram mais nada. A malta não viu que ele lançou 228. A malta viu, ele marcou 34 pontos. Ok, Jokic chamou. Ou só foi ao box score, se os gajos tivessem visto o vídeo dos 34 pontos, percebiam que não era o Jokic. É que essa é que é a questão, é que nem isso viram. Foi só mesmo a statline. Mas tudo bem. E a statline é literalmente o número de pontos, é o que o Pinto está a dizer. Tudo bem. Segue. Depois, segue. Por fim, está errada a imagem, porque enganei-me. Não é o Zach Edey, obviamente, porque a Zach Edey está na minha second team. É o Clingan, Donovan Clingan, que, a meu ver, acho que tem... a nível potencial, acho que é o posto que está com o melhor potencial desta... Embora o Sar também é poste, jogou a 4 com o Valanciunas e tal, mas o Clingan a nível de defesa, de poste, isso, é como o Martin diz, e eu gostei muito desta run, quando foi dos Blazers que estavam a ganhar muitos jogos seguidos, aquela defesa, era Camará, Advige e também o Clingan, era de ficar totalmente, meu Deus, era só apreciar aquilo, realmente, e o Clingan, que é verdade que apresenta ali algumas dificuldades, mas mesmo assim,
Sim. Acho que vai ter um belo futuro e acho que DeAndre Ayton, meu amigo, vai para outro sítio. Pá. Em qualquer métrica que eu tenha, o gajo é um dos 10 melhores protetores de cesta da NBA. Sim. Portanto, pá, Yeah. 21 anos, excelente. Exato, mano. E tipo, é realmente impressionante a sua capacidade também de ressaltos ofensivos. Ele está. Tu falaste disso, não é? 3 ressaltos ofensivos de média. Acho que não falei, mas fazes bem a falar. E também não falei que o gajo. Eu não sei, eu não me lembro da última vez que eu vi um gajo desta envergadura e deste, digamos, aparente falta de versatilidade defensiva que parece que uma vez por jogo consegue fazer um desarme tipo a um jumper qualquer, ou um mid-range, ou um triplo, que o gajo vai lá e bloqueia aquela porcaria. Sim, ele tem uma capacidade. Pá. Que é uma coisa que não é assim tão frequente para alguém que está tão fechado na paint, mas é puxa-no para fora e o gajo de repente, pumba, block your mid-ranger antes de tu sequer conseguir pensar no assunto. Exato. E depois a questão é que aquela defesa dos Blazers, como tu sabes, mano, com aquela malta a defender, que a Amarra defende tudo e mais alguma coisa, a Divisa também, tudo ali a contribuir bastante. Aqueles Blazers teve uma fase muito, muito boa, sinceramente. Pá, não há nenhuma equipa que eu desejasse mais que tivesse alguma sorte na lotaria, digo já. Sim. Eu acho. O quê? Eu tenho uma equipa que desejo que tenha muita sorte na lotaria. Óbvio! Opa, eu acho que o Adam Silver tem que pensar bem, porque se ele... Não, eu vou explicar. Porque se por acaso quem ganha a lotaria são uns Hornets, ou uns Wizards, ou uns Blazers desta vida, o Cooper Flag vai mais um ano para Duke. Por isso, Mr. Silver, pense bem na sua vida. Aqueça ali aquela bolinha e já sabe quando é que você tem que mandar para o Mr. Flag. Pós-Spurs, não é? Pós-Spurs também, já agora também pós-Spurs. Isso não. Isso é rico, isso é demasiado rico. Já chegou a fazer rico para o Embanyama. É pós Dallas. Opa, não, eu acho que... Play do Nico, Pinto. Se souber logo uma relocalização imediata para Las Vegas, senão não vale a pena mandar para lá o Cooper Flag, aquilo é pardaria. O grande master plan do Nico. Estava tudo a pensar, depois o Nico na press conference lá da apresentação do Cooper Flag diz, isto estava tudo pensado, meus amigos, tudo. Fiz 3 simulações de Tankathon e em 2 delas os Sixers perdem a pique para o OKC. Por causa é a proteção top 6, já. Opa, está calado, meu. Nós ainda vamos perder jogos suficientes para ficarmos com melhores odds que os Pelicans, vais ver. Pois, e os Pelicans andam a jogar bem. O Zion, por acaso, está-se a portar bem. Continua a portar-se bem. Continua a portar-se bem. Vocês viram no outro dia como é que foi o lançamento da equipa à volta do Zion contra os Pistons? Não. Já está, eu digo-vos. Ok. O Alvarado lançou 1 em 10. Ok? O Alvarado lançou 1 em 10. O Watkins lançou 2 em 11. O Watkins já não é normal. E o CJ McCollum lançou 1 em 15. Mas isso é... Estes 3 gajos no mesmo jogo... no mesmo jogo, estes 3 gajos combinaram para 4 em 36. Opa, mas o McCollum estava num jogo tipo de playoff ou assim, para lançar assim? Pá, sabes que a Tank Race também tem stakes elevadas, é os playoffs. Mas isso quanto piores lançar, melhor então, estás a ver? Tipo, não... o que seria acontecer era o McCollum lançava tipo 11 em 14 para destruir o Tank. Então, mas o gajo encontrou a vocação dele, tipo, se a pressão eleva, o gajo começa a fazer isto. Agora é a altura olha, a pressão está elevada para ter uma alta pique. O gajo responde. 81 pontos, é que o Zay marcou 30. Coitado do homem. Quase marcava metade dos pontos. Não é isto. Isto foi... Meu, 4 em 36 é mesmo absurdo. 32% de lançamentos em campo. 32%. Eu acho que o pessoal não tem, eu acho que há pessoal que não tem noção da força ofensiva que o Zion é, só porque ele é gordo e tipo não gosta mais de comer hambúrgueres que jogar basquete. Não, e atenção ao Pinto. Eu tenho, lá está aí, o Gonçalo também tem visto e o Martim também. Ele está... Mano, agora que ele está realmente saudável e até está mesmo... Isto é o normal do Zion, estás a ver? O povo lembra-se do que foi tipo, o Zion tipo, na segunda metade da época passada. Foi absurdo, meus. Ele jogou sozinho. O que eu quero dizer ao Pinto é quando o Zion está gordo, é notícia. Estás a ver? Mesmo que seja por uma semana ou 2, ou o caralho está mais fortinho, é notícia. Quando o gajo está assim, que é esta época e antes, como estás a mencionar, cagam tudo em cima dele. Tipo.
Os Pelicans vão passar a ganhar 49 jogos e tipo, e só não mandaram os Lakers para o segundo jogo do play-in porque pronto, de repente o hamstring decidiu que ia se destruir a 3 minutos do fim do jogo. Porque o Zion é isto. Pois, O infelizmente, Zion teve um stat incrível que foi o Owen Phillips, que é um tipo muito fixe de analytics, faz a F5 Substack. Ele no fim de fevereiro mandou um stat a dizer que pá, desde 13-14, que é quando tens o tracking mais melhor da NBA, digamos, a tracking era, o gajo é o único jogador que está a ser double teamed a mais de 20% das posses de bola e ele está quase a 30%. Tipo, a diferença entre ele e o segundo gajo mais double teamed nesta década, digamos, é a mesma diferença do segundo para o lugar número 100. Portanto, não há nenhum jogador da NBA que esteja a atrair mais atenção, exatamente porque sabes que também isto é culpa também do roster building horrível dos Pelicans. Pois, o problema é esse, mano. CJ e Hawkins são grandes shooters. Mas tu acabas sempre a ter os Pelicans, desde que o Zion está lá, tu nunca tiveste um floor spacer assim, tens agora o Olynyk. Isso é fixe. E o Murphy, tens o Murphy. Sim, mas o Murphy também já foi que também se lesionou entretanto, foi o LeBron com o caralho. Não, é que o Murphy tem jogado muito poucos jogos com o Zion porque o está lesionado um, está lesionado outro, que é muito triste, mas é verdade. Não, mas a nível de construção eu também lá está. Ele andou a carreira toda a jogar com o Steven Adams ou com o Valanciunas, portanto. Exato. O Steven Adams, que atenção, a nível de encaixe, viu-se que foi. Nem vale a pena comentar. Eu só queria notar do Zion a nível daquilo que ele tem vindo a jogar. Pinto, lembras quando dizias que ele era e é o melhor playmaker da equipa dos Pelicans, certo? Sim. O gajo evoluiu tanto da época passada para este, do que jogou a época passada para esta, que estás a ver quando um jogador faz um passe para o colega de equipa e o colega de equipa lança e tu dizes aquela porra vai entrar. É pá, aquela bolinha cada vez que o Zion mete a bola, tem um double team ou o que seja, e a bola vai direitinha, vai bem perfeitinha ou para um McCallum ou para um Hawkins, vejo mesmo, a bola vai estar lá dentro. Pá, aquilo é incrível, incrível. O Zion é um jogador absurdo, eu só tenho pena de ser gordo e gostava muito de comer. Mas há uma coisa contra os gordos? Não, também não tenho nada contra a malta que gosta de comer, também gosto muito. Zion que está a ter a sua melhor época de média de assistências, apesar de não estar a jogar, lá está, na casa dos 30 minutos, que era o normal dele. Está a jogar 28 minutos e meio e está a ter 5.3 assistências, que é o máximo da carreira. Por agora, atenção. Se calhar para o ano, se continuar assim a jogar na casa dos 30 e tal minutos, não é? E com melhor spacing, melhor construção de plantel, pode melhorar isto, claramente, para chegar à meia dúzia, ou seja, para as 6 assistências. Vai a tudo depender sobre se o grande David Griffin quer lhe dar uma boa equipa ao rodar. Já agora um grande abraço. Grande David Griffin. Será que o David Griffin, se vier o Cooper Flag, ele pega... ok, temos aqui a coisa, vamos trocar o Zion, tipo foi o Anthony Davis, vamos trocar. Tipo, faz sentido, mas eu não sei quão alto é o valor do Zion na liga. Pois, o problema é esse. Olha, dá-me aí 30 segundos para me despachar nomes. Mentions que ficaram para trás. Força, sim. Justin Edwards. Não ia, mas queres fazer? Eu acho que é apenas uma lição para nunca desistir daqueles prospects que no high school eram tipo super high profile e depois chegam à universidade e têm um ano de merda. Tipo, o Morin tem sido excelente e tipo, pega num gajo que a entrada para a época passada era tipo top 5 na maior parte dos mocks, tem uma época horrível em Kentucky, pega nele, mete tipo meia época na G-League e de repente o gajo é um dos principais defensores de ponto de ataque e marca triplos e traça a transformar num jogador que provavelmente vai ser no futuro útil numa rotação dos Sixers, portanto sim senhor, próprio só Daryl Morey. Agora só precisa de não fazer como fez com a Isaiah Joe. Olha, só mencionar o Cyril já tinha na equipa, o Buzelias, que pronto, pelo facto da equipa dos Bulls o meterem muitas vezes em campo e ele fazer afundanço fixe já é o suficiente, parece que é considerar o gajo. E ele tem sido melhor com eles em campo do que sem ele. Simplesmente, não acho que há produção ainda com muita consistência. Ficou aqui tipo na praia, digamos, da segunda equipa. O Isaiah Collier, depois o Pinto já fez o scouting report, o Cyril já o tinha na equipa. Incrível a atacar o cesto, incrível na penetração, a fisicalidade dele é excelente.
acho que é provavelmente o passador mais interessante que eu vi nesta classe este ano. No entanto, pronto, as turnovers e a eficiência neste momento são um bocado desqualificadores de entrar numa equipa destas. O Jamal Shed é super divertido. O gajo é uma peste do caraças no point of attack. Um gajo inteligente com a bola. Agora, por falar em gente pouco eficiente nesta situação, estamos a falar de 6,5 pontos abaixo da média da liga. Só entre o shooting. Nota para o Quentin Post dos Warriors. Se o gajo continuar a ter mais minutos, eventualmente vai entrar nesta segunda equipa, porque a verdade é que está a ser o melhor shooter de distância de toda esta classe este ano até agora. E continua a melhorar quanto mais minutos e oportunidade vai tendo. Segundo reza a lenda, está ao nível de um cat. Certo. Bem, seria bom sinal. O Jalen Clark, que não tem minutos suficientes em Minnesota, mas que é um excelente defesa, é forte, físico, consegue manter-se à frente de jogadores mais rápidos. Mas é segundo ano. Pois era, esqueci-me completamente. Não é não. É, ele rebentou aqueles na época passada, mas já esteve na NBA. Mas já estava na NBA. Ele chegou a jogar. Pá, não faço ideia. Eu acho que ele chegou a jogar. Não. O gajo é rookie. Ele não jogou. Ok. Ben Simmons, então. Então é Ben Simmons. Então. Ele foi drafted em 23, correto. Mas ele só estreou em janeiro deste ano. Jesus. Eu sabia que ele tinha arrebentado aqueles no ano passado. Não me lembrava se ele tinha chegado a jogar. Mas aí está, é isto. E aí está. Ele tem muitos poucos minutos ainda este ano na mesma. Agora, do que eu vi, gostei bastante. Tenho o Dalton Connect já agora, só para mencionar que bom shooter, não é grande defesa e os Lakers têm sido, como é que eu vou dizer, péssimos quando ele está em campo, mas tem sido relativamente útil nesta nova versão dos Lakers até agora, portanto, good for him. Teve um jogo em que arrebentou também com o Austin Reeves, que deu jeito, agora nas últimas semanas. Pá, há os três gajos dos Washington, o Keyshawn, o Carrington e o Sarr. Eu sei que tem sido um mês porreiro para eles, mas isto não é aula rookie do mês de março e não consigo acontecer durante o resto do ano. O Rob Dillingham é divertido, tem alguma energia, mas não vai ter minutos a sério nesta equipa. O Jonathan Mogbo é basicamente o protótipo dos Raptors para o bem e para o mal. E por fim, uma nota final para um outro Sixers também. Mas o Giri completamente. Completamente. É um estereótipo. É um estereótipo completo. O gajo fez um puto bazarbita que ele se calhar nunca mais faz na vida contra os meus Magic, mas pronto, whatever. Vai haver um dia que o Masai vai se cansar desse tipo de gajo, não vai? Não. Não tens provas disso. Não há indicações que isso vai acontecer, Pinto. Okay. E por fim, só mencionar. Aliás, eu vejo um Ace Bailey e ele a espumar para ter um Ace Bailey ou um Edge Comp. Ele a espumar-se todo. Eu quero esses gajos. O Edge Comp é jogador a Raptor. Eu acho que se ele estiver... Tipo, ele está a espumar-se todo. Ele tipo, que se lixou com o Superflex, ficámos com o Edge Comp, caralho, ganhámos o draft. Siga. Que cara. Desculpa, Martim, força. Não, é mesmo para tirar o último nome, que já nem sequer estou a falar a sério, porque é a menção de um gajo que absolutamente, indiscutivelmente, ele faz coisas. Eu não sei se eles vão alguma coisa, mas ele faz coisas. Indiscutivelmente faz coisas. E é o Adam Bona dos Sixers. O gajo, quando está lá dentro, faz coisas. É melhor que o Drummond. Portanto... O quê? Eu não estou... Eu nem sequer estou a ser irónico, meu. Eu não estou a ser irónico, porque o pessoal pensa que eu estou a ser irónico. Mas o povo, se tiver curiosidade, os Sixers têm sido horríveis este ano. Bombeiro on-off do Drummond. E depois pensam quantos jogos é que os Sixers tinham ganho mais se o Drummond não jogasse de todo. O Bona tem um on-off rating de 4.1 nos seus 583 minutos. Só para dar um exemplo do qual é o rating quando não está em campo, e está necessariamente o Drummond. E quanto é que está o Drummond? A sério, minutos úteis do Drummond, consegues ver aí qual é que é o on-off dele? Consigo. Menos 3.1 para aí. Portanto, minutos do Drummond em campo, ele está com... Aí, pá. Portanto, o on-off dele é de menos 14.3. Quase que acertei. Pá, que é mau. Não sei, tipo... Yeah. Os Sixers estão a jogar com os minutos dele, estão a jogar com um net rating de menos 14.6. Yeah. Que é basicamente das 6 piores da NBA. Pá, para pessoas que têm minutos, é a terceira pior da NBA, porque pior ele só o Noah Conley e o Bob Carrington dos Wizards. O plus-minus dele é menos 6. O plus-minus dele já agora. O gajo é muito mau. E eu espero que na próxima época ninguém... Espera aí, calma.
Ele Ele tem tem player contrato option. para o ano. Ele tem player option, por isso vai tomar mais um ano com ele. Pois é. Desculpa, Man. os únicos jogadores que têm Tu não te pior esqueças que nós on-off gozámos net velho, rating. com a contratação do Drummond. Pá. Não, eu acho que o mais ridículo é ver malta dentro da fanbase dos Sixers achar que ele ia ser de alguma forma bom. Meu, tipo, só demonstra o quão burro é um fã de basquetebol médio. Melhor posto completo da era do Embiid. Desculpa, mas só para dizer que o Drummond tem aqueles menos 14.3. O único jogador com o mesmo número ou mais de minutos que tem um on-off pior, com menos 14.5, portanto ainda há tempo para bater a coisa, é o Jarvis Walker. Que, epá, Coitado do homem. sure. Falando em projeto. Mas Pinto, diz-me só uma cena. Tu não podes confiar muito num GM que toma algumas decisões a partir de inteligência artificial, não é? Pá, eu não tenho nada contra a utilização de inteligência artificial. Eu também não. Agora, tomar decisões com base em inteligência artificial, quer dizer, a IA pode, ou a AI, não confundir com o Allen Iverson, pode achar que o Drummond é bom, e na verdade... Não, eu garanto que a AI acha que o Drummond é péssimo. Porque a AI baseia-se em números, estás a ver? Bem, se querem, assim, as métricas de LeBron e PM e DPM não odeiam o Drummond. Tipo, não têm boa conta. Não vou dizer que o têm boa conta. Mas o gajo está contigo. Então isto tudo para dizer que está explicado o motivo de terem contratado o Drummond como uma player option para o próximo ano. Assim, no meu agregado de métricas, o gajo está em 234 na liga. Opa, é assim, eles foram buscar o Drummond porque o Embiid, por alguma razão, achou que aqueles 6 meses em que o Drummond esteve cá foram bons. Estás a ver? Ele achou mesmo que aquilo foi bom. E pronto. É assim, as épocas do Embiid medem-se em blocos de 6 meses. Opa, não, porque quando o Drummond esteve cá, o Embiid jogou mais de 65 jogos, acho que até jogou 70 e tal. Bem. Porque o Embiid teve 3 épocas a jogar mais de 65, meu. Seguidas até, acho eu. Mas olha, Pinto, tens um gajo na tua equipa que, atenção, podia ser candidato a MIP. Se ele fosse ele teve 2 épocas em que isso aconteceu, mas sim, certo. Tens o Quentin Grimes, coitado, mas se houvesse um prémio de MIP pós-trade deadline, era o Quentin Grimes. Sabe qual é que é a cena mais Sixers de sempre? Por alguma razão, o Josh Harris decidir que não quer pagar ao Quentin Grimes. Essa troca foi tão estúpida. O Quentin Grimes já estava a ser bem fixe em Dallas, só que tinha menos a bola. O Nico é de uma incompetência tal que tipo, como é que eles ficaram? Como é que os Sixers ficaram com o melhor jogador e ainda recebem uma pique pelo trabalho? Tu não contratas o melhor jogador e ainda recebem uma pique. É de uma estupidez tal. O Nico será que foi o Nico Harrison que ligou ao Murray? Foi de certeza. Provavelmente foi. De certeza. Nesta fase eu não tenho dúvidas nada. Aliás, porque eu já ouvi o Nico a defender esta troca. Portanto, o gajo claramente estava interessado nisto. E ele a explicar e tudo, e o caraças, mais versátil e o caraças. Eu acho que isto foi a única coisa que o Murray não teve de se preocupar com nada. O gajo simplesmente apareceu-lhe no colo. E depois apanha o Caleb Martin ilusionado. E aí é que tipo, opá, para não ter vergonha na cara, Murray, dá-me uma pique segunda ronda, pá. Não vais jogar. Mas, estamos a esquecer do mais importante, pá. O PJ Washington já o disse e eu também já o digo. Epá, a cena de estar a criticar o Nico, eu acho mal, porque quer dizer, pá, o Nico fez boas trocas. Epá, eu acho que não estou a ver qual é que é assim, um grande stress da vossa parte em estar a criticar um homem que trocou o Luka de um sítio para os Lakers. Quer dizer, eu acho que foi uma troca perfeitamente válida. Não vale a pena estarem a criticar. Quer dizer, mas a cena disto tudo é que é apenas esta época que é muito estranha. Porque esta época, só depois do Marco de Cuban ser arrumado daquilo de vez, é que a coisa descambou. Porque nos últimos tempos eles até tinham. Aliás, ele construiu um roster que foi às finais da NBA e um que foi à final de conferência. E tipo, isto tudo no espaço de 2 anos. Não, foi. E depois, ok, teve aquela época terrível e que, pronto, a equipa não funcionou de todo. Mas mesmo assim, conseguiu fazer aquele tanque incrível naqueles últimos 2 jogos, que até deu pena. E que deu para sacar o Derek Lively, que é, pronto, foi bastante pique. É que, opa, ele foi um GM competente. O que se passou este ano, por isso é que todas aquelas cenas que é um inside job, opa, alguma merda ali, alguma coisa não bate certo. E daqui a uns anos... Eu subestimar que se calhar o Mark Cuban, quando tinha poder de decisão para votar coisas, dava mais jeito de deixar este gajo à solta. Opa, estamos a assumir então que o Mark Cuban se percebe muito de basquetebol. Não, posso assumir apenas que o Nico é um gajo que tem um instinto de fazer gambles
E eu acho que isso é verdade, mesmo nas coisas que correram bem. O Kyrie Irving foi um gamble, ele fez um overpay pelo Washington e pelo Gafford para o que foi muita gente na altura. E ok que tiveram sucesso. Mas foram coisas com algum risco na altura, apesar de tudo. Sim. E eu acho possível, simplesmente, os gambles que o Cuban deixava passar era uma cena. E quando já não há ninguém a impedir qualquer gamble, tens um gamble destes. É só isso. Pronto, e agora tens um gamble com malta de casinos. Está top. Sim, gajos de casinos que não percebem nada de basquete. Que esses sim não percebem nada de basquete. É que o Cuban nem é fã. Estes gajos quiseram um investimento para construir um casino. É uma coisa diferente. E começo a achar muito como o Pinto diz. Isto cheira um bocado a Las Vegas, pá, sinceramente. Infelizmente. Mas isto não faz sentido, porque vêm aí mais duas equipas e já ia haver uma equipa em Las Vegas. Tipo, ok, comprava uma equipa de Las Vegas. Em vez de pagar e pagar aos outros donos que tem-se pagar e tal prenda, pega-se, muda-se, pronto. Pagaram ao Cuban, fizeram o cash out ao Cuban, que ganhou 10 vezes mais do que aquilo que pagou. Só que também agora, pronto, não se pode queixar que depois fazem trocas estúpidas quando ele não está lá. Agora, pronto, não é? Tipo, eu não tenho nenhuma... Eu ouço o gajo tipo, a dizer, isto está ali. Eu digo, pô, caralho, eu não vendesse. Pois, exato. ou vendesses uma parte. Ou vendias parte, tipo, ninguém te obrigou a não ter poder de decisão nesta equipa. Foi uma decisão tua. Mas, olha, voltando a coisa... Dito isto, eu espero sinceramente que agora venha aí um dono do Celtic, que este novo dono do Celtics que rebente com aquela merda toda. Olha, não é o trampista do Bezos, que até quando o Gonçalo disse no grupo, foi o trampista do Bezos. Não foi. Pá, porra, pá. Caralho. Eu acho que diz muita coisa sobre a classe atual de bilionários que existe, que um gajo pode chegar e comprar os Celtics que nunca ninguém ouviu falar, nem faz ideia de quem seja. Pois eu não fazia ideia que é o gajo. Atenção, a maior compra de um clube das ligas americanas, incluindo a NFL. Pagou mais não sei quanto que o Josh Harris pagou por os Commanders. Pois se eu não estou em esta do Celtics foi 6.1 bilhões e a dos Commanders foi superou dos Commanders que foi de 6. A diferença é 6.1. Exato. Uma das coisas que eu mais gosto agora Josh Harris que estourou aquela pipa de massa nos Commanders e não quer gastar dinheiro nos Sixers. Se fosse para o caralhinho também. Pete, não seja assim. Ele tem lá um Golden Boy. Cuidado, em Washington. Tem lá um Golden Boy. Pronto, vamos ver quantas vezes é que ele vai chegar ao Super Bowl na carreira dele. Mas a gente depois fala. Duas coisas. Uma, só dizer que uma das coisas que eu mais gosto da NBA e que realmente o Bill Simmons nisso sempre teve toda a razão é que existe claramente um New Wonder Syndrome muitas vezes. E eu quero muito saber o que é que vai acontecer em Boston quando esse síndrome bater. Porque pode ter boa graça. E em segundo lugar, eu só quero dizer que um amigo meu mandou uma mensagem que dizia: esta seleção também precisa de uma comissão de inquérito. E eu só queria partilhar esse tweet. Essa mensagem privada, que devia ser um tweet que é bom demais. E é só isso que eu tinha para acabar, malta. Mas se comissão de inquérito de quê? Nós, ao contrário de uma comissão de inquérito que nos ia permitir perceber alguma das coisas meio shadies que aquilo lá na coisa de Montenegro, tu na seleção não precisas da comissão de inquérito. Está mais de saber o que é que se passa ali. Mas às vezes é preciso de um relatório oficial para a coisa ficar... Se quiseres um relatório oficial, eu escrevo, não é preciso. Então, descreve, desculpa estar desviado do assunto, descreve porque é que substituíram o Rafael Leão pelo Ruben Neves quando não estávamos a ganhar. Diz lá. Eu acho que o Martínez claramente quis defender o 0-0. Mas defender o 0-0 e meter o Inácio em campo é uma coisa incrível. Eu não quero atacar o Sporting, até porque nós estamos ainda mais na merda que o Sporting. Mas, por favor, vejam o primeiro lance do Inácio com o Oyland. É de rir. E não esquecer que só tínhamos um avançado ponta de lança na convocatória, porque o outro estava na bancada. Atenção. E depois... E até podias não ter nenhum, porque não vale a pena ter nenhum, porque há lá um eucalipto que tem direito a ficar 90 minutos. Não, tu ouviste a justificação do Martínez? Foi, é a primeira vez que o Gonçalo Ramos vai jogar na Liga das Nações e neste plantel, tipo. E também é uma desculpa que... sabe, esta malta já não jogava junto há 5 meses. Sabes que os dinamarqueses treinam todos juntos todos os dias. Enfim. Bem, e a falar de seleção, vamos acabar de falar de NBA. Não, Gonçalo. Temos de saber os nossos rookies. Quem é que achas que ganha o rookie? Ou qual era o teu rookie? Jalen Wells. Jalen Wells. Eu dava o Jalen Wells. Não. Eu acho que vai ganhar o Steph Castle.
Eu acho que vai ganhar o Stephen Castle como o Pinto, embora escolha o Jalen Wallace, mas não fico chateado se for o Castle a ganhar. Eu acho que o Jalen vai ser completamente roubado porque o discurso à volta da NBA às vezes deixa uma pessoa tipo, com vontade de nunca mais olhar para um jogo na vida. E eu tive a aturar ontem de conversas sobre o Rookie of the Year online que me estavam a fazer doer a alma. Portanto... não, mas eu não fico chateado. Fico mais como tu, se for em outros prémios que acho que vai acontecer. Por exemplo, o Most Improved, e acho que vai ficar. Mas whatever, são outras conversas. Falar em Most Improved, um dos rapazes que mais bem pagos da ESPN disse hoje que o Cade devia de ser a primeira equipa da NBA. Ok, sure. Bem, então vamos embora, pessoal. Obrigado então por... Sure. Não vamos alimentar isto. Não me apetece. Não me apetece alimentar ESPN. Desculpem lá. Vamos então dar aqui para terminar este episódio. Não viste o Perkins a dizer que o Shade devia estar na corrida para Defensive Player of the Year? Bem, obrigado. O Perkins do ano passado meteu o Pods numa second team all defense. Man, este gajo... Porquê é que a mim não me dão dinheiro para dizer estas porcarias? Pá, tinha bué graça. Bem, obrigado ao Martim, ao Cyril e aqui ao Pinto por terem marcado aqui presença. Ao Pinto particularmente, porque já não aparecia cá há cerca de 10 anos. E obviamente aqui também agradecer ao Martim e ao Cyril pelo seu contributo aqui para este episódio. Já sabem que a nível de episódios, portanto, vamos ter aqui o episódio nas plataformas e no YouTube, portanto, estejam a acompanhar tanto o nosso canal do YouTube como as plataformas, depois também depende onde é que queiram ouvir. E também, a nível de redes sociais, já sabem, seguir-nos também no Instagram, no X, Twitter, como queiram chamar. E, obviamente, também agradecer aqui aos nossos parceiros do Mais NBA, que também nos ajuda a dar aqui algum contributo também nesse aspecto. Também o Basquetebol Notícias, com todo o acompanhamento que faz no basquetebol nacional. E é isso. Eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa para acabar, que eu tinha uma coisa muito gira para acabar, para você depois meter no botão parar e depois coisa. Diz então, diz lá. Eu queria dizer que eu ouvi isto ontem de um jornalista que fez reportagem na SIC Notícias e disse uma coisa muito importante por causa da questão do vento e que estava assim muito complicado. E passo a citar, e para terminar o episódio, por favor, não se venham na zona costeira.